Olá, meus jovens investidores de todas as idades, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da Azevedo e Travassos e da Azevedo e Travassos Energia. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações AZEV3 e AZEV4 e AZTE3 no dia que você está assistindo esse vídeo. Mas fica o convite para você dar uma olhadinha em outras empresas, em empresas que pagam bons dividendos, empresas que estão em bom momento de desconto. Você clica no logo do canal, assim que você terminar esse vídeo, você clica aqui, ó, e depois você acessa os últimos conteúdos produzidos no canal através da aba Vídeos. Ou se você quiser pesquisar por uma empresa específica, é só navegar pelas playlists do canal UEL Investidor. Hoje, meus amigos, índice Bovespa apontando para baixo, queda de mais ou menos 1%, operando na região dos 171.700 pontos. Quando vamos pegar o índice Bovespa, o negócio está bem vermelhinho, poucas ações no positivo, não temos ações com quedas extraordinárias no índice Bovespa, mas quando pegamos as ações AZEV4 e AZEV3, a AZEV4 hoje chegou a cair 14%. E a AZEV3, na mínima do dia, houve uma recuperação, chegou a cair 10,6%, caiu menos. E a ZTE3 está aqui mais quietinha. Cotação de AZTE3 no dia em que eu gravo está nos 17 centavos neste momento. A mínima do dia foi nos 16. E a ZEV3 está ali na região do 1,80 e a ZEV4 na região do 1,50. Se você acompanha as duas empresas, você lembra que ambas estavam ali na faixa dos 20 centavos, 15 centavos, já foram ali para os 10 centavos também. E agora estamos tendo uma diferença de AZEV4 e AZEV3, que estão ali na região do 1,50, 1,80, e a ZTE3, que está na região dos 17 centavos. Mas em breve eles vão ficar com uma cotação muito parecida. O que é que eu vou olhar com vocês aqui? As últimas notícias envolvendo a Azevedo e Travassos e a Azevedo e Travassos Energia, começando pela Azevedo e Travassos. A Azevedo e Travassos anunciou um grupamento de 20 para 1. Isso significa que desde o último dia 26 de junho de 2026, as suas ações foram agrupadas numa proporção de 20 para 1. Isso significa o seguinte, ó, se você tinha 100 ações, você foi para 5 ações. Se a ação estava em 10 centavos, ela multiplicou por 20 e cada ação foi para R$2. O valor que você tinha antes e depois do grupamento, financeiramente ela é a mesma coisa. Só que uma empresa ela não faz grupamento à toa. Ela faz um grupamento porque suas ações estão caindo. E se ela não reverter os seus resultados, a tendência é que esse grupamento seja seguido de novas quedas, que é justamente o que nós temos aqui nas ações da Azevedo e Travassos. Aqui na tela de vocês, eu vou pegar apenas a AZEV4 para exemplificar. A ZEV3 tem um desenho muito parecido, vai mudar só a cotação. Mas o destino das ações é o mesmo. Aponta para baixo. Sobe, cai mais, sobe um pouquinho, cai mais, faz um novo fundo. Depois sobe, um topo menor que o topo anterior, volta a cair, fazendo novo fundo. Sobe, deixa um topo maior, menor no caso, ó. E volta a cair. Movimento típico de ação em queda. A ZTE3 é a mesma coisa. Apesar de uma grande reação ali entre março e abril, depois o papel voltou a cair, fazendo um novo fundo. E em relação a Azevedo e Travassos Energia, ficar de olho que vai acontecer a mesma coisa com as ações da empresa. O fator de grupamento é diferente, mas a Azevedo e Travassos Energia anunciou também o grupamento de suas ações na proporção de 10 para 1. Esse grupamento entra em vigor a partir do dia 20 de julho de 2026. Então, por exemplo, se o grupamento fosse hoje, o que iria acontecer? As ações estão nos 18 centavos, né? 18 centavos ia acontecer o seguinte, ó. Vamos dizer que a gente amanheceu. No dia anterior estava 18 centavos. No dia seguinte, a cotação vai para 1,80. Por quê?
o grupamento é de 10:1. E se você tinha 100 ações, no dia seguinte, você passa a ter 10 ações, cada uma a 1,80. Você vai ver que nesse exemplo é a mesma coisa. O valor antes e depois do grupamento dá a mesma coisa. Só que aí você tem um papel que vale 1,80, no exemplo que eu estou dando, de uma empresa que continua não dando resultados. Então a tendência, tanto das ações da Azevedo e Travassos, quanto das ações da Azevedo e Travassos Energia, é continuar caindo. O que é que nós temos que observar na Azevedo e Travassos? O que pode fazer com que as ações voltem a subir? É a empresa, as empresas no caso, começar a dar resultados recorrentes. Temos muitas notícias saindo envolvendo principalmente a Azevedo e Travassos com assinatura de contratos bilionários, mas nada disso saiu do papel de forma efetiva, de forma consistente. Essas notícias, esses anúncios não estão sendo refletidos em resultados, em melhorias operacionais na Azevedo e Travassos e Azevedo e Travassos Energia. Quando vamos olhar o último resultado, o patrimônio líquido da companhia se manteve relativamente estável, com leve alta, e um ponto positivo da Azevedo e Travassos é o aumento de sua receita, que subiu de 52 milhões para quase 149 milhões no último resultado. Inclusive, a Azevedo e Travassos, após trimestres consecutivos no prejuízo, reportou um lucro de R$ 954 mil. A empresa começa a melhorar os seus resultados, só que ela tem muito a melhorar. Quando pegamos os resultados da companhia, a empresa tem mais de 1 bilhão e 96 milhões de reais em prejuízos. E em caixa, no último resultado, ela tinha aproximadamente 39 milhões de reais. E quando vamos bater o ativo circulante, que é aquele ativo que ela vai utilizar nos próximos 12 meses após o encerramento do exercício social atual, nós temos um descasamento. A companhia tem mais passivo circulante do que ativo circulante. Ela tem a pagar para credores 686 milhões de reais e de ativos, o que ela tem para pagar é de 374 milhões. Então vejo que é mais de 300 bilhões de reais a mais de passivo circulante do que de ativo. Então isso aí não é uma situação das mais confortáveis. E na Azevedo e Travassos Energia, como é que é a situação? A Azevedo e Travassos Energia é uma empresa muito, mas muito menor que a Azevedo e Travassos. No último resultado, ela melhorou a sua receita, saiu de 447 mil reais para 1 milhão e 100. No entanto, continuou dando prejuízo. Prejuízo de 2 milhões 470. No ano anterior tinha sido um prejuízo de 4 milhões e meio. Conseguiu reduzir o prejuízo, mas continua sendo um prejuízo. E em relação a ativos e passivos, a Azevedo e Travassos Energia, no último resultado, tinha 39 mil, não é 39 milhões, 39 mil em ativo circulante. Aquele ativo que ela tem disponível no curto prazo. E desses, eram 7 mil reais. Eu tô falando sério, não são milhões, é mil, 7 mil. E de ativo circulante, ela tinha 39 mil. E de passivo circulante, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Passivo circulante, ó. Ela tinha 1 milhão 835 mil. E de 39 mil reais em ativo circulante, sendo desses 7 mil de caixas e o que está disponível no banco, ela tem 7 mil para pagar de obrigações sociais e trabalhistas 8 mil reais, fornecedores 1 milhão 724 mil reais, obrigações fiscais 100 mil reais, outras obrigações, aqui já entra no passivo não circulante. Então veja que você ter 37 mil para pagar 1 milhão e 835 não bate. Então a empresa tem problema em relação aos seus ativos e passivos do curto prazo. As empresas Azevedo e Travassos e Azevedo e Travassos Energia estão na mesma situação. E quando vamos olhar a situação da Azevedo e Travassos Energia, ela tem prejuízos acumulados, apesar de ser uma empresa bem recente, 51 milhões de reais. A Azevedo e Travassos e a Azevedo e Travassos Energia
não tem capacidade de geração de caixa para pagar os seus credores. Então, o que você vai ver com muita frequência, tanto em AZEV3 e AZEV4, quanto em AZTE3? Aumento de capital. Por que essas companhias fazem esses aumentos de capital? Para poder pagar os seus credores. Inclusive, como forma de estimular a participação desses credores, alguns desses aumentos de capital são acompanhados de bônus de subscrição. Então você participa do aumento de capital, ou seja, são emitidas mais ações com o objetivo tanto de arrecadar novos recursos, quanto de converter dívidas em ações da companhia, e você ainda dá bônus, dá ações a mais para as pessoas poderem participar, incentivar esses credores, os acionistas a participar desses aumentos de capital. Por isso que quando você vai olhar esse preço de referência, 73 centavos, no caso da Azevedo Travassos Energia, em que ela emitiu mais de 20 milhões de ações, ou esse outro preço da Azevedo Travassos, R$ 2,90, R$ 3,15, esses preços eles são baseados principalmente na conversão de dívidas em ações. Temos aqui vários outros preços, né? A depender de se for bônus ou apenas ação normal. 4,21, 2,84, 2,90, 3,15. A depender se é a ZEV3 ou a ZEV4. Mas o que é importante você perceber aqui, a companhia ela faz sucessivos aumentos de capital. Ou seja, inunda o mercado com várias ações, milhões de novas ações. E depois, o que ela faz? Grupamento de ações. Por quê? Porque ela não muda a sua trajetória, ela não está dando lucros recorrentes nesses últimos anos. E quando você vai olhar na perspectiva operacional, a Azevedo Travassos Energia, assim como a Azevedo Travassos, ela tem um desempenho operacional muito ruim. A Azevedo Travassos Energia, que é a empresa que atua no segmento de óleo e gás, ela havia um crescimento de receita entre julho e agosto de 2025, 3 meses de aumento recorrente de produção. Só que é uma produção muito incipiente. Saiu de 150 mil barris médios por dia para 258, quer dizer, 154 mil não, né? 154 barris para 258. E depois, em setembro, caiu para 229 médios por dia e depois despencou, meus amigos, de outubro a abril ficou ali entre 66 barris médios por dia e o máximo do período foi 86. Até que em maio de 2026 mudou um pouquinho, a produção aumentou para 126 mil barris. 126 barris, só vem 1.000 na cabeça, mas não é 1.000, é unidade mesmo. Então é uma produção muito pequena. Por isso que você vai ver, e essas ações apontam para baixo, que são ações que não dão retorno. Ah, mas você viu que no dia tal subiu tantos por cento? Tá, sobe, com certeza. Mas aqui, ó, é quem ganha nessa queda, vendendo suas posições, botando no lucro, comprando suas posições, né? Ele vende, depois ele compra, bota o dinheiro no bolso e volta a vender. Porque o preço está em tendência de baixa. Então, quem está mandando aqui nos papéis são os vendedores. Isso pode mudar? Pode mudar. Mas, por exemplo, agora nós temos empresas como o Banco do Brasil operando em regiões mínimas. O que você acha melhor? Dar olhos, ficar de olho aqui em ações como o Banco do Brasil ou continuar insistindo em empresas como a Azevedo Travassos e a Azevedo Travassos Energia? Eu recomendo que a Azevedo Travassos Energia e a Azevedo Travassos constitua o mínimo possível da sua carteira. O melhor é nem entrar. Mas se for entrar, entre com o mínimo, que não vá se machucar. Se ganhou, ganhou. Se não ganhou, não vai atrapalhar a sua vida, beleza?